Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estarei com vocês aqui, sempre neste mesmo dia e horário, conversando com convidados especiais, falando sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. O aspecto romantizado do trabalho realizado na arqueologia geralmente encobre os riscos que ameaçam a quem o executa. Se, na hora de assistir um filme de ação, a corda que vai se romper, a pedra que vai cair, as cobras que vão atacar e o chão que vai ceder rendem suspiros e sustos ao espectador sentado na poltrona do cinema ou no conforto do sofá em sua própria casa, é bem verdade que viver isso na vida real não é nem um pouco atraente. E o mais importante, é plenamente evitável. Para conversarmos sobre os reais perigos possíveis no dia a dia da arqueologia, estamos recebendo o engenheiro Antônio Nunes, professor da Universidade Federal de Pernambuco, autor de diversos livros sobre segurança do trabalho e que os juntou à sua coleção de livros, um sobre segurança do trabalho na arqueologia. Professor Nunes, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Será um prazer conversar com você um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo na arqueologia, na parceria entre a engenharia e a arqueologia já há alguns 5 anos. Diga-nos primeiro, professor, o seu livro que já está sendo elaborado, há bastante tempo, ele já foi lançado, onde é que se encontra? Ele teve um período, digamos assim, de criação, durou 2 anos, depois ele foi sendo aprimorado, utilizado já como material didático para o curso de graduação em arqueologia. Depois ele foi publicado em edição independente e também já está à venda aqui na livraria do próprio Cefish ou diretamente como autor. E por que escrever esse livro? Não existe literatura específica para a arqueologia ou não existia? Bom, esse livro tem uma história muito particular, que eu digo que são os desígnios do mundo acadêmico. Tá? Uma colega de Sergipe, onde há um curso de arqueologia bastante tradicional, me escreveu pedindo que eu auxiliasse na orientação de um trabalho de conclusão de curso de um aluno de engenharia que desejava fazer o seu estudo de final. Só um minutinho. Antes de entrar nesse porém desse pedido, você é professor de segurança do trabalho, da engenharia de produção aqui, dá uma especificada nesse seu trabalho aqui na universidade. Bom, vamos lá. Eu sou professor da Escola de Engenharia, hoje no Departamento de Engenharia Civil, na área de construção, que tem a parte de segurança do trabalho, a parte de engenharia legal, perícias, análise de acidentes, tem uma disciplina também sobre investigação de acidentes do trabalho e equipamentos. Tá? Então é uma área bem de fronteira entre a construção, restauração, restauro e hoje a arqueologia, que a gente descobriu que há uma grande fronteira entre a engenharia e a arqueologia exatamente na área de restauro e engenharia de segurança. Voltando, a professora pediu a sua ajuda, exatamente pela sua especificidade nesse trabalho. Isso, Ela carinhosamente me chama de meu guru, porque ela leciona engenharia de segurança lá em Sergipe. Ela me narrou a história rapidamente, que a irmã desse rapaz que desejava fazer o trabalho de conclusão de curso estava fazendo um estudo de arqueologia no Médio São Francisco, teve um acidente, escorregou de uma barranca, e o aluno despertou nele o interesse de fazer o seu TCC sobre engenharia de segurança, sobre segurança do trabalho em sítios arqueológicos. Ela me procurou, eu disse a ela que eu nunca tinha trabalhado com arqueologia, isso 5, 6 anos atrás. Tá? Como eu atuo na engenharia de segurança há 25 anos, 28 anos para ser mais preciso, eu disse, creio que deve ir por esse caminho aqui, você tem riscos químicos, você tem espaço confinado, você tem trabalho em altura, você tem escavações, porque eu já tinha feito trabalhos na engenharia civil, e também na agropecuária, agroindústria. Você tem animais peçonhentos. Então, eu consegui, digamos assim, a partir desses 2 trabalhos antigos na construção civil e na agropecuária e agroindústria, encontrar algo comum da arqueologia. Só que, em seguida, eu me pus a
estudar, que eu digo, o desígnio do mundo acadêmico, porque me despertou para uma coisa que até então me passava ao largo, né? Comecei a procurar se havia outros textos semelhantes no mundo, né? Não existem outros textos semelhantes, posso afirmar pelo menos em língua portuguesa, em inglês e em espanhol, eu desconheço, porque eu busquei muito, tá? Então, depois eu fiz um breve artigo, foi publicado numa revista especializada, na revista Proteção. E esse texto, né, acabou chegando uma professora aqui do curso de arqueologia, uma professora de geologia, a professora Lucila, e ela me trouxe para conversar com o pessoal de arqueologia. Tá? Na época era a professora Viviane, coordenadora de graduação, o professor Demétrio, também coordenador de graduação, e também o professor Carlos Rios, que hoje é o meu parceiro mais habitual aqui dentro da arqueologia, entre outros parceiros. Me convidaram para eu dar um seminário, tá? E eu digo sempre, na minha ingenuidade, olha, quem participa de um seminário, aproveita, né? Quem está presente, mas quem não está presente não aproveita. Então a professora Viviane me convidou para dar uma disciplina da graduação, o que também foi seguido pelo professor Demétrio. E foi uma satisfação que o professor Carlos Rios, né, ele também se prontificou a dividir a disciplina, o que me dá uma flexibilidade para conduzir essas disciplinas. E aí a gente está com essa disciplina na graduação e também na pós-graduação, já saindo agora a primeira dissertação de mestrado nessa área. Na banca ela já teve a qualificação e mais alguns dias a gente está com essa defesa aqui. Que beleza. Agora, quais são as diferenças entre o trabalho arqueológico urbano e rural? Existem riscos diferentes? Sim, existe, né? Em especial, a gente diz o seguinte, né? Cada ambiente ou cada meio ambiente tem as suas características muito próprias, tá? Por exemplo, eu dou aulas na engenharia civil. Quando eu falo de proteção de escavações na engenharia civil, a gente tem um solo íntegro, a gente tem um solo natural, um solo que não foi removido anteriormente, tá? E na arqueologia você tem um solo que nunca é um solo original. Ele sempre foi deposições de camadas, etc. Então há muito mais risco em escavações em geral na arqueologia, inclusive porque você tem que preservar o ambiente, tem que preservar os vestígios que estão ali, tá? Enquanto a construção civil você tem mais liberdade para colocar os elementos protetivos, tá? Inclusive, essa é uma área de pesquisa que a gente está tentando articular no mestrado em engenharia civil, desenvolvimento de equipamentos para proteção, tá, adequados à arqueologia e construção civil, porque muitas vezes você tem no ambiente urbano, por exemplo, você tem uma escavação, tá, para fazer uma construção e você descobre vestígios arqueológicos e você tem que fazer a arqueologia de exploração por contrato, tá? No meio rural você tem animais peçonhentos, você tem muita poeira, né? Você tem elementos bem característicos de riscos, tá? Que a gente não tem em áreas urbanas. Então, você tem que fazer uma análise prévia de quais são os riscos daquele ambiente para que você possa planejar a intervenção para garantir a integridade das pessoas naquele ambiente. Agora, no seu livro... Não, antes disso, e as diferenças do trabalho externo e de laboratório? De laboratório também oferece riscos? Sim, sim. Por exemplo, vamos pegar aqui um machado de naufrágio, tá certo? Para você fazer a busca, você tem a escavação, né, subaquática, você tem o mergulho subaquático, a condição hiperbárica, né? Então você traz aquele achado metálico, tá? Você vai usar vários químicos, né, para interromper a ação da água salina, para depois para estabilizar aquele químico, para depois você decapar, tá? Para você descobrir qual é a liga que está ali, tá? Então você tem vários riscos próprios, né? Tanto da atividade de campo quanto da atividade de laboratório, tá? Restauro dos cerâmicos, tá? Eu tenho os químicos, eu tenho as tintas, tá certo? Então eu posso ter riscos, tá certo? Tanto em laboratório, quanto em restauro, quanto em campo, tá? E você tem que preparar para cada um desses. Aí você cita no livro uma afirmação, né, de Mortimer Wheeler, que é um dos mais renomados arqueólogos, né, da história da criação da arqueologia moderna, e ele diz o seguinte, que não existe um modo correto de desenterrar vestígios, mas há muitas formas erradas de fazê-lo. Quais são as implicações que tem isso, né, no dia a dia de uma escavação? Essa afirmação dele não se referia somente às formas de se obter o melhor produto da escavação para não perder os vestígios? Sim, esse é um grande desafio que a gente tem, tá? Como eu coloquei anteriormente. Na construção civil a gente não tem grandes preocupações com o entorno, tá?
Você está escavando, então o resultado da sua produção está assegurado. Já na arqueologia, né, se você não, na estratigrafia, você, por exemplo, não registrar camada por camada o que é que está sendo feito, né, você pode perder, né, a escavação, ao invés de trazer um produto que seja favorável para você, você acaba destruindo. Então, esse é um grande desafio da gente compatibilizar, tá, não só a escavação, a segurança da integridade e os próprios vestígios. Agora, em relação às profanações e maldições, né, que são grandes fontes de mitos e lendas por parte da história da arqueologia, pelas verdadeiras consequências, né, apesar dos motivos terem sido outros, como nas maldições dos faraós, né, que você entra lá nas pirâmides, tá? Isso é muito comum em filmes, inclusive. A segurança do trabalho teria evitado isso? Sim, porque com certeza aí deve ser derivado de risco biológico, né? De fungos, de bactérias, tá? Já você pega na engenharia de segurança, o título livre é Saúde e Segurança Ocupacional em Arqueologia. Então, embora você possa ter a questão da segurança, você também tem a interação daquelas condições, daqueles estímulos com cada indivíduo, né? No conceito que a gente chama de susceptibilidade individual, ou seja, como cada indivíduo em particular reage aos estímulos, tá? Lembra daquele velho ditado que diz o seguinte, né? O que diferencia o remédio, né, e o veneno é a dose. Tá? Para uma pessoa ela pode ser remédio, para outra pode ser veneno. Tá? Não só o princípio, como também a quantidade de exposição. Tá? Então, se você tivesse identificado quais eram os elementos presentes biológicos, tá? Você poderia ter meios de você se proteger com máscaras, com tipo de protetores, com esterilização, com desinfecção, tá certo? Que é habitual no meio industrial, que é no meio hospitalar, etc. Tá? Mas esse habitual, como você falou aí, ainda não chegou na arqueologia? Como é que você vê isso? Eu vejo com bons olhos, tá certo? Digamos assim que eu sou extremamente otimista, né, com o desenvolvimento dessa área de saúde e segurança. Havia muito poucos textos, tá certo, sobre segurança, né? Um ou dois no Brasil, mas ainda bastante incipientes, né? E esse livro tem recebido boa acolhida, tá? Nesse um mês do lançamento dele, eu já mandei exemplares para o Paraná, para o Mato Grosso, para Goiás, tá? Para o Pará, para Santa Catarina, para São Paulo, para o Rio, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte. Então, se há um interesse, né, é provável que haja uma difusão dessa temática, tá? Ou seja, é aquela coisa, a percepção do risco. Aquele risco que eu desconhecia, né, é igual você. Você diz que é um querido amigo que eu conheço há 20 anos. Né? Quem passa por você ou por mim e não conhece, não nos identifica. A partir do momento que nós nos reconhecemos, nós tratamos, sabemos como tratar adequadamente. Então, esse é um ponto extremamente positivo. As pessoas estão despertando o interesse e eu acho que esse livro ele vai ter um grande papel, que é o papel de disseminar e de despertar o interesse para a temática. Agora, as zoonoses, né? As leptospirose, febre maculosa, tifo, tétanos, transmitidas pelos mosquitos, né? Dengue, chikungunya, malária. Em geral, essas doenças todas não são levadas em consideração pelos escavadores, né? A gente está lá sentado ou de joelhos, com a colher de pedreiro na mão, escavando. É preciso tomar cuidados específicos de acordo com a região onde os trabalhos serão realizados, ou seja, esse planejamento tem que ser feito desde o começo. Tem que ser feito previamente, sim, tá? E outro ponto importante, né? A região, você tem que saber de doenças endêmicas, você tem que saber a prevalência de ocorrência de zoonoses, tá? Importante também a época do ano, tá? Como eu digo, esse livro é interessante porque ele passou pela leitura prévia de uns 4 ou 5 colegas de arqueologia, tá certo? Que eu faço agradecimentos a eles aqui nas iniciais do livro. E se coloca, por exemplo, que dependendo da época do ano, tá, você tem também comportamentos de animais, se está no verão, se está no inverno, de insetos, tá? Então, você precisa realmente ter noção de onde você está se inserindo, em que época você está se inserindo, para que você possa fazer o planejamento da tua proteção e também dos demais trabalhadores naquela tua equipe. Tá? Durante a execução do livro, a gente teve a possibilidade de acompanhar a discussão da regulamentação da profissão de arqueólogo. Tá?
Então, quando você tem uma profissão regulamentada, você passa também a ter muito mais obrigações perante o Estado, porque a regulamentação é uma concessão do Estado para te dar digamos assim, uma reserva de mercado profissional. Então, você também, ao momento que você recebe atribuições, você recebe responsabilidades. Tá? Uma delas é o quê? É exatamente a responsabilidade civil e criminal sobre todas as ocorrências que possam ter com as pessoas que estão a teu serviço. Tá? Então, isso é importante despertar que o arqueólogo ele pode responder civilmente, ou seja, com implicações econômicas de indenizações, etc., de suporte, mas também criminalmente, né? Porque se houver um acidente por negligência, tá? E esse acidente pode ser tanto no ambiente, como a gente colocou, do laboratório, de campo ou inclusive de trajeto, né? Porque muitas vezes você tem um sítio arqueológico que está distante dos grandes centros urbanos, né? Você precisa fazer o deslocamento, muitas vezes você tem a sede do projeto, mas você se desloca até o sítio arqueológico propriamente dito, né? Às vezes em condições precárias. Se acontecer um acidente de trajeto, o arqueólogo-chefe pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente, pela ocorrência. Tá? Então isso é importante ser destacado. E é legal essa coincidência, digamos assim, né, do lançamento do livro, do lançamento não, no caso da produção do livro, junto com esse momento da emergência, né, da regulamentação da profissão da arqueologia, né, porque vai sensibilizando, né, ambas as partes e tornando não só o livro como o próprio estudo da legislação, digamos assim, né, dessa regulamentação toda, importante para todas as pessoas envolvidas na arqueologia, não é isso? Isso, né? Eu digo o seguinte, que a engenharia de segurança, a saúde e segurança ocupacional, né, a atuação de qualquer profissional se dá num tripé de conhecimentos. Tá? Então você tem aspectos de legislação, tá, que começa na Constituição Federal, vem pela CLT, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, normas técnicas. Tá? Tem um aspecto técnico, conhecimento técnico de química, de biologia, de física, de radiações, etc. Né? A gente fala de radiações porque a gente tem trabalho de exposição solar, você às vezes usa métodos, né, arqueométricos, né, de física e química para caracterizar vestígios, tá certo? E você também tem gestão, você tem que gerenciar. Tá? Você tem que acompanhar as condições de trabalho e também o quê? As condições de resposta individual, né, àquelas condições de trabalho. Então, isso é que é extremamente importante, se trabalhar sempre de maneira integrada desse conjunto de 3 conhecimentos. Né? Não adianta você ter só o conhecimento legal, nem técnico, nem gerencial. Os 3 têm que interatuar e ser simultâneos. Agora, as substâncias químicas, né, que são uma ameaça, que você até falou aí a respeito desse trabalho dentro dos laboratórios, mas fora dos laboratórios, ou seja, nas próprias escavações, às vezes são necessárias, né, as substâncias. São comuns, infelizmente, no caso, os acidentes com essas substâncias? Sim, são químico, a gente pode dizer o seguinte, onde tem matéria tem químico, né? A poeira, né, é química, né? O contato com o pólen de plantas, de vegetais é químico, né? E traz reações, né, tóxicas para o nosso organismo, tá certo? Então é muito comum o desconhecimento, tá, do potencial danoso dos químicos. Tá? Durante a elaboração desse livro aqui, começamos a coletar textos, né, de arqueologia e estudar esses textos de arqueologia. Então tem um texto que fala sobre restauro de cerâmica, tá? Onde usa material, se não me engano, tolueno, tá? E não se coloca nenhuma orientação quanto à segurança no trato com tolueno, né? Que a gente sabe que é potencialmente danoso, né? Então, isso é importante, você fazer todo o levantamento das características químicas, da família química, do potencial químico, de como se proteger do dano, qual é a via de penetração daquele químico no organismo, etc. Agora, onde é que entrou essa, digamos assim, essa disciplina, né, a importância da saúde e segurança ocupacional na arqueologia, no curso de arqueologia? Quando é que isso aconteceu? Porque existem diversos cursos espalhados no Brasil. Você, como autor, no caso desse livro, pesquisador dessa área, tem notícia desse conhecimento, dessa disciplina sendo oferecida? Não. É uma disciplina pioneira na UFPE, tá certo? A gente tem que dar os parabéns aos colegas aqui da arqueologia pelo acolhimento, né? Por entenderem a importância da disciplina, né? E pelo apoio que está sendo dado. Tá? Ela é uma disciplina, como eu coloquei,
ela entrou como disciplina eletiva, tá certo? E está sendo transformada em disciplina obrigatória, tá? Exatamente porque a gente percebe, né, essa importância dentro dos cenários que a gente tem, né? A gente tem a arqueologia subaquática, a gente tem a arqueologia de escavações profundas, né? Você colocou a questão de riscos químicos, né, de risco biológico, né? É uma outra fronteira que eu descobri que a gente tinha aqui em comum com a arqueologia. Você tem um ramo da arqueologia que é a arqueologia forense, tá? Lá na engenharia, a gente tem a parte de engenharia legal, e uma das partes da engenharia legal é a engenharia forense, né? Para que a gente possa analisar quais foram as condições que levaram àquela ocorrência de um sinistro de engenharia, né? E assim vai, tá? Então, tem muitos pontos em comuns para a gente descortinar as atuações entre a engenharia e a arqueologia. Agora, existe continuidade para esse livro? Ele pode se desdobrar em outras orientações de saúde e segurança? Sim, né? Esse livro, né, a intenção dele é ser um ponto de partida, né? Nunca foi a ideia de fazer um handbook ou algo que seja completo, tá? Esse livro, a gente divide ele em 3 partes, tá? São 16 capítulos, onde nós temos 14 são temas técnicos, né? Escavações, riscos químicos, riscos biológicos, tá? Uma parte de legislação. Há um capítulo onde a gente trata acidentes na arqueologia, tá certo? A gente faz um breve relato desses acidentes e faz uns comentários de por que esses acidentes ocorreram e como poderiam ter sido evitados, né? Cada capítulo, tá, técnico, ele traz uma lista de sugestões de leituras, né? Ou seja, para que você possa ampliar, se aprofundar, seguir adiante, né? E tem um capítulo com mais 120 questões para estudo e discussão, tá? Para que você possa consolidar esse conhecimento e mesmo buscar se aprofundar nas temáticas que o livro trata. Muito bem, e a gente conversa sobre isso então na nossa próxima parte do programa, né? E você, amigo ouvinte, pode participar do nosso programa através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Este é o programa Arqueologia em Evidência e estou na companhia do professor Antônio Nunes, conversando sobre saúde e segurança ocupacional em arqueologia, né? Que é o título do livro que ele publicou recentemente. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes vamos ouvir o nosso boletim patrimonial de hoje. Boletim patrimonial. Dirigível Graf Zeppelin. Poucos sabem, mas a primeira base operacional de dirigíveis Zeppelin no Brasil foi construída na cidade do Recife. Há 89 anos, um desses grandes balões voadores chegou ao Recife e causou uma repercussão tão grande que foi decretado feriado estadual naquele dia. Os Zeppelins são balões dirigíveis impulsionados por motores que foram inventados pelo alemão Ferdinand von Zeppelin em 1900 e que, devido ao seu grande sucesso, foram utilizados posteriormente para transporte de cargas e passageiros na Alemanha. Entre os anos de 1930 e 1937, os Zeppelins cruzaram os mares entre Alemanha e Brasil, fazendo escala em Recife, pousando no campo do Jiquiá. E é lá, neste bairro da zona oeste do Recife, que está a torre para atracação e que atualmente é a única existente no mundo. A torre foi tombada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, e está localizada dentro de um centro de treinamento da Polícia Militar. A escolha do Recife como ponto de parada do dirigível se deveu à sua maior proximidade com a Europa e pelas condições climáticas mais estáveis. De início, a viagem terminava aqui mesmo, mas depois Recife tornou-se uma parada obrigatória para os voos que seguiam rumo ao Rio de Janeiro, então capital do país, e Buenos Aires, a capital da Argentina. Agora vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta colocando a arqueologia em evidência. Até já! Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes.
voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com Arqueologia em Evidência para dar continuidade à nossa conversa sobre saúde e segurança ocupacional em arqueologia com o nosso convidado, o professor Antônio Nunes, autor do livro recém-lançado. Mas antes de voltarmos à conversa, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que foi descoberto um cemitério em frente à prefeitura da cidade do Recife? Em 2012, durante o acompanhamento arqueológico das obras de construção de um conjunto habitacional localizado no bairro do Recife Antigo, foram identificados 65 esqueletos pertencentes a um possível cemitério do período colonial. Este achado atrasou os serviços de construção do conjunto, mas abriu uma porta para os estudos de nossa história colonial. Atualmente, esses esqueletos encontram-se no LabFor, Laboratório de Arqueologia Biológica e Forense do Departamento de Arqueologia da UFPE, e são utilizados para pesquisas. E agora que você já sabe, vamos continuar a nossa entrevista de hoje. Professor Nunes, o livro apresenta no final, uma série de casos reais que poderiam ter sido evitados. A divulgação desses acidentes é uma forma eficaz de ensinamento? Sim, eu acredito que sim. Eu sempre brinco com os alunos, é melhor aprender com os erros alheios que com os próprios. Inclusive porque alguns dos casos são fatais. Tá? Então, sem nominar quem são os atores, as vítimas desses acidentes, tá? A não ser aqueles que são de domínio público, a gente tenta apresentar maneiras de prevenir esses acidentes. Então a gente fala conhecer, antecipar para prevenir. Essa é uma ideia que a gente tem adotado e tem sido satisfatória, juntando a parte teórica com um dado concreto de um acidente, às vezes, como eu disse, de domínio público. Isso sem contar com, como é costume falar, nas estatísticas, delegacias, essas coisas todas, nas subnotificações, ou seja, isso aí são os casos que chegaram... Porque são casos que foram narrados por colegas aqui da arqueologia, de outros estados do Brasil, tá? Que está na grande mídia, uns 2 ou 3 casos são casos internacionais que eu recebi de colegas da Espanha, de Portugal. A gente falava muito... Tem um colega da arqueologia, um espanhol, que ele me disse o seguinte: Antônio, o que acontece é que você, com esse livro, você está conseguindo trazer à tona muita coisa que ficava escondida. Tá? Então, o fato de você trazer a discussão, você acaba fazendo com que as pessoas informem, compartilhem esse conhecimento e nesse compartilhar a gente consegue melhorar as condições de trabalho e prevenir muitos acidentes. Agora, o livro lista também mais de uma centena de questões que podem ser usadas como avaliação para quem fez a leitura. Isso faz parte do seu instinto professoral na programação desse livro? Como eu falei, esse livro tem 3 grandes partes, tá? Os capítulos teóricos, que ele serve de livro-texto para a disciplina homônima de graduação, que a gente implantou aqui na UFPE, em companhia do professor Carlos Rios. Temos casos, tá certo? E também questões para estudo e discussão, porque a ideia é permitir que os alunos possam também, como você colocou, fazer uma autoavaliação, tá? E também seguir adiante buscando novos conhecimentos com esse livro aqui, que é um ponto de partida. Você falou agora dos alunos buscarem uma melhor avaliação do que foi lido, mas qual o público-alvo do livro? É só para alunos mesmo ou para o grande público que se interessa por isso? É para os profissionais e os profissionais em formação da arqueologia e áreas correlatas. Tá? Esse livro foi lançado, por exemplo, eu dou aulas, já dei aulas para curso técnico de segurança, palestras, alguns técnicos de segurança que podem ser possivelmente parceiros dos arqueólogos, tá? Eles
começaram a descobrir a temática, a arqueologia, como um campo de trabalho. Tá? Então, eu digo para profissionais e profissionais de informação de diversas áreas relacionadas à arqueologia, saúde e segurança do trabalho. Teve um colega que é médico do trabalho que buscou conhecer, porque ele disse que eu não conhecia isso, porque no momento em que você tem a regulamentação, você vai ter que ter os exames específicos para aquele tipo de atividade. Tá? Então, você precisa saber por onde caminhar para fazer o atendimento aos profissionais. Dá para citar alguns exemplos de acidentes, desses perigos todinhos reais que aconteceram? Sim. Há um caso que é narrado, que eu recebi de um colega de Portugal, que é um arqueólogo famoso, né, no Egito. Tá? Ele, transitando numa passarela entre dois patamares de uma escavação, tá? Ele se apoiou no corrimão da passarela, que estava mal dimensionado, mal projetado, e apesar de ser um arqueólogo já bastante experiente, né, aquele guarda-corpo, aquele corrimão não suportou o peso e ele caiu e veio a falecer em razão dessa queda. Que é uma coisa relativamente comum quando a gente está no meio do campo, a gente não está muito preocupado com, digamos assim, esses equipamentos de segurança, né? Infelizmente, digamos assim, muitas vezes só a ocorrência que desperta, né? Então, por isso que eu digo, é melhor a gente aprender a antecipar a partir da narrativa de falhas, de erros dos demais, para que a gente possa prevenir. Agora, no seu livro você também fala que, apesar das facilidades de acesso às modernas tecnologias, né, como o GPS, por exemplo, a gente não deve abrir mão das formas tradicionais do conhecimento, como bússolas, orientação solar e por estrelas. Por quê? De repente a pilha acaba, né? Você tem dificuldade, você está numa escavação, você está num ambiente confinado, você está numa caverna, né? Me lembrei agora um caso, por exemplo, de um trabalho de espeleologia, né, em Curitiba, né, os profissionais não adentraram na caverna, mas o simples fato do revoar, né, de morcegos, né, fez com que eles inalassem fungos, né, que estavam ali depositados das fezes daqueles animais e os profissionais adoeceram gravemente. Por sorte, houve o diagnóstico correto e eles foram tratados, tá certo? Então, numa escavação, num ambiente confinado, numa caverna, você pode ter restrições quanto à propagação das ondas, né, desses equipamentos, tá? Satélites, você às vezes tem, sei lá, você está num ambiente, você tem a questão das radiações solares, né, e você pode ter interferências, tá? Então, se você não conhece as técnicas tradicionais, você pode ficar a descoberto de como fazer o uso adequado dessa tecnologia para suportar nessa atividade arqueológica. Inclusive debaixo d'água, né? Inclusive debaixo d'água, com certeza. Que é importante exatamente o conhecimento e uso da bússola, né? Porque é uma das poucas coisas visíveis que a gente pode ter essa informação. A gente pode ter turbidez na água, etc., e a gente não tem como perceber, né? Agora, quais os objetivos ou finalidades visados pelo desenvolvimento e implementação de um plano de segurança, né, um plano de saúde e segurança ocupacional em arqueologia? Bom, vamos lá, né? Então, primeira coisa, né, é antecipar, reconhecer quais são os riscos, né? Levantar quais são as oportunidades de concretização desse risco naquela atividade, né? Seja numa atividade acadêmica, seja numa atividade de prospecção por contrato. E também prevenir, planejar o caso da emergência. Tá? Você quer sempre evitar que o evento indesejado tenha lugar. Mas se o evento indesejado tiver lugar, você tem que saber como tratá-lo. Você não pode deixar para decidir de imediato. Tá? Então, por isso que eu falo, você tem que mapear, no caso de um acidente, que tipo de acidente. Eu posso estar a tantos quilômetros de um hospital, de um serviço oftalmológico, que não é raro você ter algo que entre nos seus olhos, né, nos dedos. Você sabe para onde você socorrer, né, fazer primeiros socorros, tá? Como eu coloquei, porque a própria regulamentação da profissão te impõe, né, o dever de ter capacidade de socorrer todos aqueles que estão sujeitos a possíveis eventos indesejados na tarefa que você está executando. Então, o plano de emergência tem a ver com isso. O plano de saúde e segurança do trabalho não só evitar, mas em ocorrendo o evento desejado, como saber como atuar. E aí entra
na lista, digamos assim, os perigos que ameaçam o trabalho na arqueologia, né? Contaminações, contatos diretos com animais peçonhentos, venenosos, infectados, né? Contato com fluidos e excreções também. Tudo isso deve já ser visto antes. Sim, né? Você tem que planejar, significa, né? Identificar a situação atual, né? E caminhar à posição futura que você deseja estar, né? Se a gente quer realizar a atividade com plena segurança, você tem que saber de onde parte, né? E como você vai transitar do hoje até aquele ponto futuro. Agora, em relação ao trabalho da arqueologia, a gente sabe que a arqueologia é uma disciplina hiper multidisciplinar, né? O arqueólogo, de uma certa forma, tem que estar por dentro e saber de diversos saberes e conhecimentos, só que, obviamente, a gente não tem, como arqueólogo, não tem condição, digamos assim, de dar conta de tudo isso. Seria importante a presença de um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho, como é que é isso, para fazer parte dessa equipe para um planejamento? Creio que sim, tá? Tudo depende de dois fatores, né? Na indústria em geral, né, nos serviços em geral, a contratação de profissionais de engenharia de segurança, sejam técnicos, sejam engenheiros, médicos, depende do quantitativo, da quantidade de pessoas que estão naquele projeto, tá? Porque isso tem um custo para o projeto, tá? Então, e o que eu digo sempre, por exemplo, para os meus alunos de graduação, tanto em engenharia quanto aqui, você precisa conhecer o básico, porque dependendo da quantidade de pessoas que você possa ter, do tamanho do teu projeto, do teu empreendimento, tá? Você pode não ter a capacidade de remuneração de introduzir um profissional especializado. Então você já é o responsável técnico por aquele empreendimento, seja de construção civil, seja de prospecção arqueológica. Então você tem que, no mínimo, ter o domínio básico daquelas matérias relacionadas para que você possa, né, ou tomar as medidas ou saber onde buscar as intervenções adequadas. Tá? Porque nem sempre você vai ter um profissional à sua disposição. O ideal seria, mas a gente sabe que existem restrições de tempo, restrições econômicas que trazem limitações à execução dessa atividade de segurança. Ou seja, para aquele pessoal que já está formado, já está trabalhando e não teve acesso a uma disciplina dessa, aí é voltar para os bancos da universidade, como é que é isso? A universidade tem essa possibilidade, né, de você ser acolhido nas disciplinas como aluno ouvinte, tá? Ou pegar um livro e estudar, né? E eu digo, como professor universitário, como servidor público, eu estou sempre à disposição, meu e-mail está aqui disponível, tá certo? Posso fornecê-lo? Claro. nunes@ufpe.br, né? Meu nome é Antônio Nunes, para fazer orientações, para tirar dúvidas, é um prazer atendê-los. Quais são as 5 classes ou categorias de riscos ocupacionais que um profissional de arqueologia poderá estar sujeito durante os exercícios das suas atividades laborais? Eu acho que, inclusive, isso é uma pergunta que você faz no final de um dos capítulos, né, como avaliação. Isso, vamos lá. Classicamente, a gente tem 5 grupos de riscos, tá? Riscos químicos, poeira, né, gases, né, névoas, então químicos, né? Onde houver substâncias químicas, tá? A gente tem químicos. E o químico ele reage com as pessoas na pele, no trato respiratório, nas mucosas, tá certo? E tem implicações diferenciadas entre pessoas, né? Aquilo que eu falei que é a suscetibilidade individual. A gente tem os riscos biológicos, tá? Fungos, vírus, bactérias, protozoários. E o importante é que esse risco biológico, tá? Não é a natureza do elemento patógeno, né? Mas a capacidade de causar mal, se há a possibilidade de você ter tratamento, né? De você ter vacina, que vai trazer implicações para você. Então você tem que mapear isso. O terceiro são riscos físicos. Tá? Não, quando eu digo físico, não é no sentido de corpóreo, tá? É no sentido de energia. Então você tem radiação, né? Exposição solar, você tem ruído, você tem calor, tá certo? E tudo isso daí. E você tem as outras 2 categorias que se somam, né? Essas três básicas. Você tem risco de acidente, né? Queda de altura, né? Escorregar, tropeço, impacto com máquinas, etc. Choque elétrico, tá? E você tem o risco ergonômico, né? Que é muito comum. A gente teve um trabalho feito aqui, por exemplo, de qual seria a característica de peso e dimensões do trado, né? Para você iniciar as prospecções para as quadrículas, né?
Então você tem trato manual de carga na arqueologia. Muitas vezes você caminha levando materiais, você caminha retirando material, tá? Então você tem essas 5 categorias de agentes, né, que podem causar danos ao arqueólogo ou alguém da sua equipe. Agora, você estava falando aí dos riscos físicos, né, que é, por exemplo, a radiação solar, mas antes da conversa você disse que tinha um folheto de uma universidade de Londres, da Inglaterra, que falava mais ou menos assim, mas isso não era necessariamente uma segurança de trabalho. Não, né? Era o que a gente falava... Vê só, sempre que possível, a gente deve evitar, por exemplo, essa exposição ocupacional, né, aos raios solares, né, no período entre 10 e 4 da tarde, 10 da manhã e 4 da tarde. Só que são horários que a gente tem que trabalhar. Como é que o arqueólogo vai se livrar disso? Tá, vamos lá. A questão da radiação solar é bem interessante, né? Porque aí você tem uma série de fatores, né? Qual é a posição geográfica onde você está, as coordenadas, se está mais ao sul, se está mais ao norte, se está perto dos trópicos, se não está, qual é a altitude que você está, qual é a característica genética, né, da tua pele, se você tem melanina, se você não tem, tanto que não há limiar, né, de exposição solar, né? A gente sabe que a exposição à radiação solar, né, potencialmente causa danos, né, à pele, né? Então a gente tem que fazer o quê? Prevenir. Protetor solar, vestimentas, né? Aquela touca árabe, vestimentas com proteção UVA, UVB, tá certo? E alguns cuidados adicionais, como por exemplo a questão da ingesta de água, da reposição de água e sais, né? Porque a gente vai estar desidratando e você tem que ter cuidados não só com a exposição, quanto o resultado dessa exposição à condição solar, né? Como por exemplo a desidratação. E essas orientações, como você estava falando, né, não são simplesmente orientações tipo, use protetor solar, porque isso na praia também a gente tem que usar, né? Como é que isso se transforma em orientações de segurança de trabalho? Eu estava colocando, esse foi um dos motivos para escrever esse livro, né? Porque era uma grande universidade, tá certo? E as dicas de saúde e segurança dela eram dicas que são válidas, como você disse, para uma situação de praia, tá? Então, efetivamente, não são medidas de preservação de integridade lato sensu. A engenharia de segurança ela vai muito além desses cuidados básicos, tá? Você tem desenvolvimento de técnicas, você tem conhecimento técnico, efetivamente, você tem que criar procedimentos, tá? Você tem que criar sequência de modo de comportamento. Você tem que orientar o comportamento em todas as dimensões, né? E exigir o uso desse procedimento todo. Sim, né? A gente diz o seguinte, tá? Existem 2 caminhos para você não sofrer consequências indesejadas. Primeiro é você desenvolver o procedimento, né, a sequência adequada, o passo a passo para que você cumpra de maneira segura uma tarefa e você treinar as pessoas. Foi engraçado que nos primeiros cursos aqui, né, eu falava sempre, né, nesse par, dizia Cosme e Damião, cada procedimento tem o seu respectivo treinamento e cada treinamento tem que ter o procedimento adequado. E aí um aluno daqui disse, professor, né, como toda família tem uma ovelha negra, né, se não houver o treinamento e o procedimento, vem o terceiro irmão. Qual é? Né? Ingenuidade. Professor, é o sofrimento. Né? Então foi bem engraçado essa colocação de um colega de vocês aqui da arqueologia. A gente tem que concordar com ele, está correto. Exatamente. Agora, professor, estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de dar para você agora as considerações finais. Agradecer a sua presença aqui, né, e divulgar, claro, o seu livro, que é importante não só para você como escritor, mas para toda a arqueologia, todo o trabalho da arqueologia, né? Bom, eu que agradeço, né, essa generosidade da oportunidade de estar aqui com vocês, né, de estar entre amigos e de divulgar um trabalho que, sinceramente, eu acredito que possa ser de utilidade em sua simplicidade, né? Como eu já coloquei, me coloco à disposição de todos vocês para tirar dúvidas, né, para fazer orientações e todo aquele trabalho que esteja ao nosso alcance, tá bom? Bom, ok. E para encerrar o nosso programa, trazemos um número musical. Afinal,
Música também é parte da nossa cultura, né? E muitas composições retratam o patrimônio que temos. E às vezes nem nos damos conta que cantamos e que temos sentimentos de amor, saudade e admiração pelo legado que nos foi deixado. Nosso número musical de hoje traz uma composição do maestro Nelson Ferreira. Ele tem em sua obra uma série de evocações homenageando pessoas, blocos de carnaval e a própria cidade do Recife. A evocação número 5 é uma das composições deste pernambucano falecido em 1976. Relembra o Recife da sua infância, que foi destruído pelo avanço do progresso. A gravação foi feita pelo Centro de Música Carnavalesca de Pernambuco, o CENCAP, publicada no CD O Tema é Frevo, Documento Volume 9, lançado em 2013, com o coral CENCAP de Nelson Ferreira. Ruas de Minha Infância é patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas. Agradeço a sua audiência e a sua companhia e o convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana, neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com.
Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a participação de Luanderson Monteiro e Ana Lu Rosendo. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro.